deputado Nicolas Ferreira. Senhor presidente, se algum deputado cometer crime, ele vai para a cadeia sim. Basta essa casa decidir que sim. E aí, obviamente, o voto secreto, sabe o que dá a possibilidade? De não ter o STF chantageando esses deputados aqui para poder livrar deputados. Porque o Brasil que eles estão pintando aqui, parece que é deputado corrupto, tá indo pra cadeia. Me fala qual. Se corrupção levar a gente pra cadeia, o Lula não tava na presidência, ele tava na cadeia, pô. Ou seja, o que nós estamos colocando aqui hoje é muito simples. É de que corruptos aqui nessa casa, rachadores, quem comete de fato crime não está indo pra cadeia. E agora não vai ter que ter nenhum procurador, como deputado do PT, que fica acionando o STF para poder caçar deputados eleitos aqui representando o povo, não. Vai ter que se passar por nós agora. A PEC da bandidagem está em tramitação junto com o PL da anistia, né, no Congresso Nacional. Um dos maiores absurdos, né, que existem hoje está sendo feito no Congresso, tá? Hoje em Brasília, aqui no Distrito Federal, houve uma grande mobilização da classe trabalhadora, se opondo principalmente a essas mudanças da lei, né, totalmente imorais e totalmente injustas, para tentar livrar o rabo saia de alguns políticos corruptos da extrema-direita e também, né, do centrão. O que acontece, galera? Tá tendo um projeto de emenda da Constituição para mudar o artigo 52 e o 102, tá? Onde basicamente é para livrar os políticos, né, de serem investigados ou presos pelo Supremo Tribunal Federal. Sim, é muita hipocrisia, principalmente daqueles que falavam que o Supremo estava acima do Poder Legislativo. Hoje eles querem colocar o Poder Legislativo acima do Poder Judiciário. Resumindo, se caso o Supremo Tribunal Federal queira investigar um político corrupto, ele não pode se não tiver a autorização da casa. E nós sabemos que hoje o Congresso, principalmente, é dominado pela extrema-direita e dominado pelo centrão. Resumindo, se algum deputado que está sendo investigado, por exemplo, pelo golpe de Estado, né, eles não podem ser presos ou julgados, né, ou investigados sem autorização deles. Sim, realmente é um poder que vai abrigar os políticos corruptos. Realmente é absurdo. Por isso, eu trouxe aqui alguns dos crimes, né? Eu falo crimes porque para mim isso aqui é um crime muito grave. Ver esses dois parágrafos só do 52 que é absurdo. Por quê? O parágrafo 2 fala assim: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da sua casa. Então vamos resumir. Se o deputado, ou o senador, for pego realmente lá com a malinha de corrupção, né, ele não vai ser preso, né, ele não vai ser condenado já pelo Supremo sem um aval da casa. Sim, é sério. Isso é sério mesmo, tá? Vocês podem achar que é piada, mas é real. É real. Porque isso aí, eles blindam os políticos corruptos. Blindam isso. Que, inclusive, é até hipócrita, se a gente for parar para pensar, no contexto bolsonarista. Já que, basicamente, não existiria Lava Jato, que eu, inclusive, sou contra a Operação Lava Jato, o que eles fizeram naquela época, né, porque foi uma operação ilegal, inclusive, que foi contemplada com o Ministério Público para prender um político. E o que acontece? Se não tivesse o Supremo Tribunal Federal, não desse, né, o aval para investigar políticos corruptos do Congresso Nacional, pessoas que têm foro privilegiado, não haveria a Lava Jato. A Lava Jato não existiria. Simplesmente não existiria a Lava Jato. Entende? Então, é meio hipócrita. É meio hipócrita, né, se a gente for para pensar. O terceiro parágrafo diz: a deliberação sobre a licença de que trata o segundo, né, deste artigo, bem como sobre a prisão
em flagrante de crime inafiançável, dar-se pelo voto secreto da maioria absoluta, resumindo, o voto ainda é secreto, tá, gente? Dos membros da casa respectiva, devendo ocorrer em até 90 dias do recebimento da ordem do Supremo Tribunal Federal no primeiro caso, e após o recebimento dos autos que serão remetidos. Cara, isso é um absurdo grande pra caramba. Né? Resumindo, né, a gente também não ia saber quem eram os políticos que iam liberar isso, né? Simplesmente, cara, isso daí é o quê? É porque nós sabemos que, para não prejudicar também a imagem do político, né, para também não prejudicar a grande figura do político, o voto vai se tornar secreto, para ninguém saber que ele salvou o rabo de outro que está sendo investigado por corrupção. Resumindo, vai ser uma casa que vai ter corruptos à vontade, onde eles nunca vão ser investigados se não tiver autorização da casa. Cara, isso é um absurdo muito grande. E o engraçado é ver aqueles que diziam ser contra a corrupção, que eram a favor do combate à corrupção, defendendo que a corrupção se mantenha na casa. Isso é um absurdo imenso, imenso mesmo. Mas sabe o que é mais hipócrita? Sabe o que é mais hipócrita ainda? É que tem gente da esquerda que votou a favor disso. Como o Pedro Campos. Sim, o irmão do João Campos votou a favor disso, tentou se justificar, falando que o campo progressista estava avaliando e tudo mais sobre a questão, blá blá blá. Saibam que o Pedro Campos, ele sabia muito bem o que era essa PEC. Ele sabia muito bem o que era. Tá? Não vem com aquele roxinho, né, branco dele, bonitinho, né, onde ele fala que, não, gente, ó, eu votei por conta disso e tudo mais, né, então, assim, eu quero que vocês me entendam. Gente, pelo amor de Deus, né, só quem é trouxa e cai nisso, só quem é trouxa. E também, né, tem outra crítica muito grande, tá? Sabe quem fez essa PEC? No dia 3 de 2021, sabe quem é o responsável pela PEC? O Celso Sabino, o ministro do Lula. Isso mesmo, cara, do União Brasil. Né? E tem gente ainda que fala que o Lula é extrema esquerda. Cara, o cara botou um cara do União Brasil e que hoje está sendo vigorado um PL, não, uma PEC, onde salva esse tipo, né, de políticos. Cara, realmente é sujo. É sujo pra caramba essa política doida. Realmente é inacreditável. Então é o seguinte, pessoal. O que nós devemos fazer agora? Ir pras ruas e batalhar mesmo. Lutar, cobrar, ligar pro seu deputado, ligar pro seu senador, né? Na verdade, pro seu senador, principalmente, né? O deputado não vai adiantar mais nada. Agora é o Senado que vai votar isso aí, né? O Senado vai votar isso e precisa da sua ajuda. Hoje em Brasília teve uma grande mobilização, tá? Onde vários manifestantes foram, né, fazer protestos, realmente, e contra esse absurdo que está tramitando, e também o PL da anistia, tá? Que é uma passação de pano de crimes, tá? E também para livrar Jair Bolsonaro, tá? Que o nosso país nunca se vigore para essa extrema-direita ridícula e esdrúxula. Eu conto com o apoio de vocês, tá? Se você gostou, se inscreve nesse canal, tá? Que eu vou trazer mais notícias sobre política, mais questionamentos sobre política, tá? Esse vídeo foi curto porque eu quero realmente só passar a mensagem para vocês sobre esse absurdo que está tendo no Congresso Nacional. Isso não pode continuar acontecendo. O povo brasileiro não pode continuar deixando políticos querendo livrar o rabo dos outros, principalmente de golpista. Forte abraço, pessoal, e é nóis!